Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu dei até um título bem forte, que é fundamental. Fundamental. Fundamental é aquilo que serve de fundamento, de alicerce, aquilo que dá início, né, de uma forma real ou simbólica a um projeto, ao desenvolvimento de algo. Fundamental é aquilo que tem um caráter essencial, né, determinante em algo. Fundamental é aquilo que é básico, aquilo que é indispensável. Isso é fundamental, né? E eu quero começar essa palavra. E quando o Senhor foi colocando essa palavra no meu coração, eu fiquei um pouco assustado. Porque é muito dura. Eu falei, ixi, vai ser um domingo complicado. Mas incrivelmente ontem eu estava orando e o Senhor Jesus falou, você não entendeu o tom com que eu quero que as coisas sejam colocadas. Você não entendeu o espírito que eu quero que você ministre isso. Não é para trazer uma pressão, mas para trazer uma compreensão. É duro porque a verdade, ela tem a sua força de exposição. Mas eu não quero que você pese sobre as pessoas. Eu quero que você ajude as pessoas a entender aonde que elas podem estar errando e como fazer para consertar, né? Nós podemos falar a verdade para uma pessoa apenas como que quase acusando-as, ou nós podemos falar a verdade para uma pessoa procurando ajudá-la a mudar, amém? E é isso que eu quero fazer hoje aqui. Quero levar você a uma profunda reflexão, porque eu refleti muito nessa palavra. Eu tenho certeza que se você for honesto nas suas reflexões hoje, coisas na sua vida irão mudar a partir de hoje, para melhor, amém? Eu quero começar fazendo algumas perguntas, que você só tem que responder a você mesmo. Quem está no centro da sua vida? Quem é importante na sua vida? Qual é o seu tesouro? Difícil. E eu vou te ajudar a responder essas perguntas fazendo outras perguntas. Porque nem sempre conseguimos ter com clareza quem está no centro, quem é importante e qual é o nosso tesouro. Só que é fundamental acertar essas respostas. Porque na verdade, eu vou fazer essas outras perguntas porque eu acredito que na verdade apenas você e Deus podem sondar o seu coração. Eu não tenho como sondar o seu coração. Só você pode sondar o seu coração e Deus. E as respostas para essas próximas perguntas que eu vou fazer, que vão te ajudar a responder as principais perguntas, elas são fundamentais para que você organize os fundamentos da sua vida para que você viva da melhor forma possível. Então, quero fazer mais algumas perguntas. Deus vive para você em função da sua vida ou você vive para Deus? Deus depende de você ou é você que depende de Deus? Deus vê os seus interesses
Ou é você que vê os interesses de Deus? Deus te obedece, ou é você que obedece a Deus? Você vem em primeiro lugar, ou é Deus que vem em primeiro lugar na sua vida? Deus é seu, ou você é dele? É Deus que tem fé em você, ou é você que tem fé nele? Deus tem que estar atento aos teus planos, ou é você que tem que estar atento aos planos de Deus? Deus investe no seu reino, ou é você que investe no reino de Deus? É você que pede algo a Deus, ou é Deus que pede algo a você? É Deus que te serve, ou é você que serve a Deus? É Deus que trabalha para você, ou é você que trabalha para Ele? É Deus que te adora, ou é você que adora a Deus? É Deus que tem que estar disponível para você, ou é você que tem que estar disponível para Deus? Meu Deus. Essa semana, acho que foi quarta-feira, eu estava orando por esse culto. Eu sentei, o Espírito Santo fez essas perguntas para mim. Porque essas respostas que demos a estas perguntas que eu acabei de fazer, elas expõem o nosso posicionamento em relação a Deus. Elas vêm revelando a importância que damos a Deus na nossa vida, o lugar que Ele tem na nossa vida e como nós o vemos. E isso define totalmente esse relacionamento. Quando eu me relaciono com uma pessoa de uma forma errada, porque o meu reconhecimento em relação àquela pessoa está equivocado, a minha relação com essa pessoa já não irá funcionar. Eu vejo que muitas pessoas têm entendido as coisas de Deus e visto Deus de uma forma errada. Não é ela a pessoa mais importante. Não é Deus a pessoa mais importante. Não é Deus que está no centro da vida dela, e não é Deus o tesouro dela. E se isso não for assim, a sua vida não vai funcionar com Deus. Porque Deus não se engana na forma com que Ele se relaciona com você. Deus sabe muito bem quem você é. E a verdade é que para muitos de nós, Deus ainda não é prioridade. Porque ainda não entendemos que nós precisamos dEle mais do que Ele precisa de nós. Que Ele é mais importante do que a gente. Que é Ele que deve ser adorado, não nós. É Ele que deve ser servido, não nós. É Ele quem nos atraiu. É Ele quem nos comprou. É Ele o Senhor. É Ele, é Deus. Mas quando você erra, é como um filho que não respeita o pai porque não vê no pai a real figura de um pai. E aí essa relação começa a ser muito conturbada. Sabe, se nós tivéssemos a relação com Deus na maneira correta de posicionamento, como
filhos de Deus, servos de Deus, Ele sendo o nosso Deus e o nosso Pai, as coisas funcionariam muito bem, porque nós estaríamos sempre nos submetendo a Ele. Mas quando Ele passa a ser aquele que nos serve, aquele que meio Papai Noel da nossa vida, só lembramos dele no Natal. Em outras palavras, quando a gente precisa de algo, ou quer algo, é muito ruim. E eu quero ler uma passagem aqui, de Jesus, para ilustrar o que eu estou falando, a respeito do nosso estilo de vida cristão, que muitas vezes acredito que possa estar errado ainda na vida de muitos, em que eu acredito que Jesus, Ele não estava ali. Eu vi isso ontem, eu já preguei de uma outra forma, não esta da que vou falar hoje sobre esse texto. Eu via esse texto até ontem, meditando por muitas vezes nesse texto, de uma forma muito ríspida, de Jesus colocar as coisas, muito dura. E ontem, orando e meditando, o Espírito Santo falou: não é nesse espírito que eu falei as coisas. É com outro espírito que eu falei as coisas. Eu não falei para condenar, eu falei para ensinar. E se essa pessoa estava sendo condenada, era pelas suas próprias atitudes, não pelas minhas palavras. Eu vi esse texto como que Jesus alinhando os corações para que eles pudessem ver o novo, o melhor de Deus nas suas vidas acontecer. Amém? Então abra aí em Mateus capítulo 6. Eu quero ajudar você a entender as coisas à maneira de Deus, porque se entendermos as coisas à maneira de Deus, mudaremos a nossa vida e aí as coisas começarão a dar certo. Amém? É fundamental vermos as coisas de Deus na nossa vida da maneira de Deus, segundo a ótica de Deus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 19. E eu espero que essa leitura eu consiga fazer no tom mais correto possível. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo vai ser cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Ele está falando para você refletir a respeito da sua visão, a respeito de como você observa as coisas, a respeito de qual é o seu tesouro. E ele fala: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou ele se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis vocês servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra usada no hebraico para definir dinheiro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. A quem você tem servido? Não é?
E aí ele começa a explicar. E quando eu li essa primeira parte agora, do versículo 25, eu entendi o tom que ele estava falando. Ele falou: por isso eu vos digo, não se preocupem pela vossa vida, pelo que vocês vão comer, ou pelo que vocês vão beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vocês haverão de vestir. Não é a vida mais que a comida? Não é o corpo mais que o vestuário? Por que vocês andam preocupados? A que Senhor vocês têm servido? O que tem mais valia no coração de vocês, os bens materiais ou Deus? As riquezas deste mundo ou Deus? Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o teu. E você não pode servir a dois senhores. Jesus está levando as pessoas a fazer uma reflexão a respeito das prioridades que elas têm dado, a respeito daquilo que elas têm permitido acessar o seu coração em primazia, a respeito de a quem elas têm servido, se é mais a Deus ou ao dinheiro. E para avançar aí na nossa leitura, eu quero convidar você aí para o versículo 31, que é a continuação. Ele fala: portanto, não se preocupem com as coisas que vocês vão comer, vestir, beber. Não precisa ficar ansioso a respeito do que você vai comer, ou do que você vai beber, ou do que você vai vestir, porque estas coisas, o quê? Tem colinha aqui. Ah, não tem não. O pessoal lá está atrasadinho, né? Porque todas estas coisas, o quê? Então Jesus está falando: olha só, a gente aqui, a nossa turma, que não é gentil, a gente já parou com isso. Já parou com esse negócio de se preocupar com as riquezas lá de fora. A gente já parou com esse negócio de ter no centro do nosso coração as conquistas das coisas desse mundo. Todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste, você vê como Jesus está num tom de consideração de que você já é um filho de Deus, amém? Como filho de Deus, precisamos ver o que está dominando o nosso coração, a quem nós temos servido, quais são as nossas prioridades. Ele fala: porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Não fiqueis, olha Jesus falando, cara, não fica ansioso com o amanhã, porque o amanhã o quê? Cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu. Cara, Jesus está levando eles a uma profunda reflexão. Não é uma profunda acusação, é reflexão. Falou: cara, vocês estão entendendo como é que a vida tem que funcionar? Vocês têm que se voltar para Deus. Vocês têm que se preocupar com o que Deus se preocupa. Vocês têm que estar colocando Deus em primeiro lugar. Vocês têm que dar valor para as coisas de Deus. Porque todas as outras coisas, o quê? Está no versículo 33. Mas buscai primeiro o quê? E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão. Vamos ler isso. Mas buscai. Quais todas estas coisas? Comida, bebida, vestuário, suas necessidades. Deus vai resolver isso. Como, pastor? Te dando graça na sua vida, para tocar a sua vida da melhor forma possível, graça esta que lhe dará tudo o que você necessita, porque você vai acertar mais do que errar. Amém?
Você precisa entender que Deus tem a forma dele de te abençoar, o caminho dele, e ele quer te abençoar. Quem você acha que tem mais para te dar? O esquema deste mundo ou Deus? O dinheiro ou Deus? Deus. Como falamos semana passada, o dinheiro cuida do seu exterior. O dinheiro pode comprar uma casa, pode comprar uma comida, pode comprar uma roupa. Mas o dinheiro não vai te garantir a paz, a alegria e sabedoria. E dinheiro sem paz, alegria e sabedoria não satisfaz. Não traz descanso. Então nós precisamos do quê? Do Deus que pode também nos dar o dinheiro. Nós precisamos daquele Deus que nos dá tudo aqui para dentro, mas também nos abençoa fora. Porque quando você se alinha com Ele aqui dentro, você começa a se alinhar para fora. Alô? Sabe, a essência de cada um de nós, irmãos, ela é revelada nas nossas prioridades. Por isso que quando eu pergunto para você quem está no centro da sua vida, quem é mais importante, qual é o seu tesouro, eu estou fazendo você refletir em você mesmo para aquilo que tem prioridade na sua vida. Quando ele fala que onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, a realidade do coração revela o que está por trás daquilo que é visível. O seu coração, ele te leva a agir de tal maneira. Ele te conduz a agir de tal maneira. Aquilo que está no seu coração, meio que vai naturalmente conduzindo você a um estilo de vida que pode ser para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A sua fé, ela não é conhecida aqui no culto. Aqui, todos somos iguais. Cantamos as mesmas músicas, falamos amém para as mesmas orações, estamos ouvindo a mesma palavra e até concordando com ela. A sua fé é conhecida lá na sua semana, nas suas prioridades. Ninguém sabe aqui, olhando para o lado, quem é mais crente. Eu não sei se ele é mais crente do que eu aqui dentro. Porque aqui dentro nós estamos fazendo a mesma coisa. E uníssono. Aonde que a gente sabe que é mais crente? Lá fora, quando ninguém está vendo. Ninguém daqui de dentro. Quando você está lá no trabalho, quando você está lá na rua, quando você está no seu celular. Sabe, as nossas prioridades revelam o nosso coração. Sabe uma pessoa na Bíblia que me chama muita atenção? Davi. Porque Deus fala de Davi, que ele escolheu Davi porque Davi tinha um coração segundo o coração dele. Isso é muito forte. O próprio Deus fala, ó, o coração desse cara aí parece com o meu. E Davi era muito, muito, muito rico. Muito rico. Mas Davi não se preocupava com a riqueza dele. Ele sempre se preocupava em agradar a Deus. E quanto mais ele agradava a Deus, mais rico ele ficava. Então tem um segredo ali. Quanto mais você me amar com o seu coração, mais eu vou te abençoar. Não entendeu, não? Entendeu o que eu acabei de dizer? A regra de Deus é a seguinte: quanto mais você me amar, mais você me adorar, mais você se preocupar com o que vai no meu coração, mais eu vou satisfazer também o seu coração. É assim a lei de Deus. A tal ponto que Davi
tem um palácio maravilhoso. E um dia que Deus deu para ele, amém? Deus deu o palácio dele para ele. Foi bênção de Deus. Davi olha, palácio dele. Eu tenho esse palácio tão lindo. E a arca do Senhor está numa tenda. Eu vou fazer uma casa linda para o Senhor, para que Ele possa habitar. Olha o cara. E ele foi quem mais deu da sua riqueza pessoal para que essa casa fosse construída. De todo mundo que mais deu, ele foi o que mais deu. A Bíblia diz. Não lhe faltava nada. Por quê? Porque a prioridade, quem estava no centro da vida dele? Deus. O que era mais importante para ele? A opinião de Deus. Qual era o tesouro dele? Deus. O fundamento da vida dele era Deus. Quanto mais você caminhar nessa direção, meu irmão, quanto mais você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Sabe, na igreja, hoje, eu vejo muitos irmãos sem paz, sem alegria, sem descanso, e pior, ainda sem dinheiro, com necessidades. Por que eu falo pior? Porque não precisa de Deus para ter dinheiro e necessidade suprida. Precisa de Deus para ter paz, descanso e alegria. Quer dizer, até a vida natural está ruim. Não é porque é mais importante, é porque até sem Deus você consegue ter dinheiro, ter comida, ter as coisas, ter bens. Mas sem Deus, você não vai ter tudo aqui do coração. Que é a palavra da semana passada. Mas por que muitos não têm conseguido alcançar a paz, a alegria, a esperança, a satisfação, o descanso e também todos as suas necessidades supridas? Porque não estão sabendo viver a vida nos moldes em que Deus estabeleceu para que o homem vivesse. E Jesus nos ensinou como viver essa vida. Qual é esse modelo? Lucas capítulo 6, eu quero ler com você. Para que você saia daqui hoje falando, cara, eu preciso mudar minha maneira de viver. Eu preciso estabelecer a minha vida no padrão bíblico de Jesus, porque esse é o caminho da bênção para mim. É fundamental que eu estabeleça esses fundamentos de vida na minha vida. Amém? Lucas capítulo 6. A partir do versículo 46. Por que me chamais? Olha aí. Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo. Forte. É Jesus quem está falando. Ele fala, eu lhes mostrarei, né? A quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então deixa eu te falar, aqui é a palavra. Você tem ouvido a palavra? Amém? Mas você tem praticado? Porque se você ouvir e praticar, a sua vida irá muito bem, quer ver? Ele fala assim, versículo 48. É como um homem que, ao construir a casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, ela não conseguiu abalá-la.
Veio a inundação, a corrente, aquele impacto, mas não conseguiu abalar. Por quê? Porque aquela casa estava bem. Como foi a construção daquela casa? Ele cavou fundo e colocou os alicerces na... Quem é a rocha? Jesus. O que são os alicerces? São esses fundamentos que se unem à rocha. A rocha significa aonde você está estabelecendo, a firmeza do solo, daquilo onde você está estabelecendo. Os alicerces é o que você conecta à rocha. O alicerce é essa estrutura que você estabelece, aonde você vai firmar as paredes, onde você vai apoiar o telhado. Esses são os alicerces. O que são os alicerces, pastor? A palavra, os fundamentos, os valores. A nossa vida, ela é como uma grande casa. Eu não sei quantos já construíram, mas eu já construí muitos prédios. E a gente sabe muito bem que um prédio tem muitos cômodos. Um edifício tem muitos cômodos. E você precisa apoiar cada cômodo numa fundação, ter os seus alicerces bem estruturados, para que você possa subir as paredes e possa unir os cômodos. Se você fizer uma área da sua casa sem estar na fundação, aquela parte da casa sem a fundação vai sobrecarregar a fundação do outro cômodo, da outra parte da casa. Uma parte vamos dizer que este prédio tivesse sapatas lá, e vigas, e colunas, numa extremidade dele, mas na outra não, apenas tijolos. Esta parte que não tem o alicerce, o fundamento, vai comprometer toda a estrutura, inclusive a que tem. Se você tiver um prédio que uma parte do prédio está bem firmado sobre uma estrutura, mas outra parte do prédio não estiver, aquele prédio vai cair, de qualquer forma. Ele será interditado. Ele não poderá mais ser habitado. E eu vejo que muitos de nós chamamos o Senhor de Senhor, mas em algumas áreas da nossa vida, nós não obedecemos às coisas que Ele fala. Nós não estabelecemos este fundamento. Nós não edificamos sobre o fundamento, sobre aquilo que é a base, o apoio, o sustentáculo. Nós não fazemos sobre isso. E aí, aquela área começa a ruir na nossa vida. E compromete as outras áreas da nossa vida. E daqui a pouco a nossa própria vida está interditada. E isso não deveria acontecer na vida do crente. O crente deveria falar: Senhor, Senhor, prestar atenção à sua palavra. E cada área da sua vida, ele vai começar um trabalho numa área. Primeira coisa que eu tenho que procurar: a rocha. Porque eu tenho que fundamentar o alicerce sobre a rocha. Exemplo, eu vou começar a namorar. Primeira coisa que eu tenho que procurar numa moça: participa. Acorda o vizinho. Vou voltar aqui. Eu vou começar a namorar. Casamento é uma coisa muito séria na vida de uma pessoa. Um casamento errado acaba com a vida, interdita o prédio. Pode até fazer cair o prédio. Alô? Estão comigo? Quando eu vou começar a namorar, qual que é o seu valor? Ela é linda. Não é que ela tem que ser feia.
Mas a beleza é exterior. A primeira coisa que você vai ver, eu acho que é importante você achar ela bonita. Eu acho que você deve procurar uma moça bonita. Mas o seu relacionamento não está fundamentado na beleza, está fundamentado na... Você tem que procurar algo muito mais profundo. Ele fala assim, que você tem que cavar e encontrar a rocha. Eu tenho que olhar para aquela moça e procurar o quê? Jesus nela. Quando eu encontro Jesus nela, eu vejo a solidez de Jesus nela. Se Jesus é sólido na vida dela, agora eu posso apoiar o meu alicerce naquele fundamento que é o quê? Jesus, aonde? Na vida dela. Estou me fazendo entender? Muita gente casa, ele não procura, ela é crente, ela é boazinha, ela é um doce. Você vai ver. Se não for Jesus, irmão, você pode descobrir algo que você não vai gostar. Primeiro você tem que achar Jesus. Você não pode, nós fomos construir um imóvel. Nós estávamos fazendo planejamento para a construção de um imóvel aqui para a igreja e chamamos a empresa que faz a sondagem do solo. 40 metros de profundidade para encontrar a rocha. Não é um solo bom, não é um solo estável, é uma fundação muito cara, não é um bom lugar para se construir um prédio. Por quê? Seria como que Jesus estivesse lá no fundinho da vida dela. Casar com uma mulher que Jesus está lá. Eu tenho que cavar. Quantos metros? 30. Ah, que isso? Mas quanto? Irmãos, um bom solo, 3 metros, 4 metros chegou na rocha. Imagina um solo que 30 metros para chegar na rocha. Quem está entendendo? Aí você casa com 30 metros de profundidade. Olha o quanto você vai afundar seu casamento. Você tem que colocar... Porque não é só achar a rocha. Depois que achar a rocha, você tem que estabelecer os alicerces, que são o quê? Os valores. Agora eu tenho que pôr os valores, porque eles são as colunas. Os vigamentos, o que é coluna e vigamento? Onde se apoia as paredes e o telhado. Eu preciso estabelecer os valores corretos nessa relação que está baseado na rocha. Eu começo a pôr todos os valores em cima, e aí tudo que eu construir vai dar certo. Por exemplo, outro exemplo, porque você já casou, já está casado, então amém. É que teve gente que não procurou Jesus quando casou. Agora está com uma obra que precisa de conserto, mas Jesus conserta. Mas, por exemplo, eu vejo irmãos que vêm para mim comentar: ah, pastor, que eu estou abrindo um negócio, que o cara me chamou para ser sócio, e o negócio é muito bom, muito promissor, nós vamos ganhar muito dinheiro, e nós já vi, porque... Pior que já chega com o plano pronto. Aí quer o quê? Que eu fale o quê? Mas ele não procurou Jesus no plano. Ele não viu o quanto aquele irmão é do Senhor, o quanto aquele plano é do Senhor, o quanto Jesus e o reino de Deus está naquilo. Ele não procura Jesus, ele trata a vida dele natural, de forma natural. Irmão, você não é mais natural, você não é desse mundo, você é um ser espiritual, você tem Jesus, você tem que a Bíblia fala assim: reconhece o Senhor em todos os teus... Vamos repetir isso? Reconhece o Senhor em todos os teus... Cara, isso é achar a rocha. Quando você falha em encontrar a rocha, quando você falha no preparo dos alicerces sobre essa fundação, você está preparando uma edificação para o fracasso. Vou repetir.
quando você falha em achar Jesus como o apoio daquele negócio, quando você falha em estabelecer os alicerces da palavra para depois edificar aquele negócio no seu projeto, quando você falha nisso, você já está se preparando para o próprio fracasso. Eu vejo namoros que vão dar em casamentos errados, mas não adianta você falar porque ele se apaixonou mais pela belezura, ou pelas oportunidades, ou pela família, ou até por medo, por rejeição, ele se apegou àquela outra pessoa, ou ela se apegou àquela outra pessoa, não achou Jesus naquela pessoa, achando que vai resolver o problema do casamento dela. Não, vai comprar um problema de casamento. Não, se mete no negócio, mas a outra pessoa é jugo desigual, não tem Jesus, não teme a Deus, não é fiel ao Senhor, é um crente banana, mas ele não está preocupado com quanto de Deus a outra pessoa, ele está preocupado com o resultado que o negócio vai dar. O que ele está falando? Não vos preocupeis, querido, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Deus vai resolver isso para você. Deus vai cuidar de você. Quem se preocupa com essas coisas aí são os gentios. Vem para mim, busca o meu reino em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão. Mas o cara não, ele não procura a rocha, ele não estabelece, sabe, a fundação é a sua fé em Cristo, está lá, ó, a rocha. Você bota a palavra como esse alicerce que vai, né? Quando a gente faz uma obra, a gente faz o quê? Estabelece as sapatas, aí bota os radiês, aí vem subindo as colunas. Tudo isso são o quê? Estruturas de alicerce. Eu acho super legal quando você faz a obra, bota as sapatas lá, faz os radiês todos, conectando todos os cômodos, estabelecendo uma estrutura que cada cômodo vai apoiando um no outro. É formidável a obra, eu amo obra. Por mim eu fazia obra todo dia. Eu gosto muito de obra, eu gosto de ver as coisas tomando forma, eu gosto de você sonhar com aquilo e daqui a pouco aquilo está de pé, aquilo está lá e está sendo usado, e está sendo formidável. Eu acho que tudo na nossa vida é assim, é muito legal, é muito bom casar, é muito bom construir um negócio, é muito bom fazer amizades sólidas, é muito bom você desenvolver coisas na sua vida, mas tem que dar certo para ser bom. O fim tem que ser bom. E quando você erra na fundação e erra nos fundamentos de algo, o fim não vai ser bom. Quem está no centro da sua vida? O que é mais importante para você? Porque quando não é Deus, não é Jesus, você faz as coisas sem o fundamento. E quando faz sem o fundamento, não sei se você sabe, não sei quantos já construíram. Já passei por isso, nós fomos construir um prédio. E nós idealizamos 3 andares. Fizemos a fundação do prédio. Fizemos uma fundação para 3 andares. Quando o prédio estava ficando pronto, eu falei, mas por que não tem o quarto? Não, o engenheiro, não, porque você determinou 3. Mas é só mais um. É mais um que derruba. É mais um que faz trincar tudo. É mais um que compromete todo o projeto. Mas é só mais um pouquinho. Mas a fundação está errada. Ou você estabelece mais fundações, faz mais apoios, consolida mais a fundação, ou você não pode pôr mais em cima. E é muito difícil agora, depois que já está pronto, fazer isso. Impossível? Não, não é impossível. Mas vai gastar muito dinheiro, é uma obra muito delicada, não é para ser feita por qualquer um, não é recomendável. Então, esquece, não vale a pena. Pastor, o que o senhor está falando? Quando você erra o apoio nas áreas da sua vida,
muitas delas depois não tem mais conserto. E para consertar vai te custar muito. Então quero te falar, se você vai casar, não erra o apoio. Você vai começar a escolher uma profissão, bota Jesus no centro. Casamento, bota Jesus no centro. Amizade, bota Jesus no centro. Trabalho, bota Jesus no centro. Faz dele o apoio. Faz tudo ali, ó, apoiado nele. Coloca os valores dele. Sabe, você não vê a fundação. Esse prédio aqui foi bem construído? Sim ou não? Você não sabe. Você não sabe. E se o engenheiro calculou errado a fundação? Porque a fundação é invisível. A edificação sobre ela é visível. Mas o que mantém a solidez da edificação, que é visível, é algo invisível. A maioria das pessoas compra uma casa, não se preocupa em olhar a planta da casa. Aí depois que tem o tempo da casa, começa a rachar as paredes. Não se avaliou o solo direito. Por conta de não avaliar o solo direito, não acertou na grandeza da fundação. Não é nisso, Paulinho? Paulinho já construiu muita casa. A gente sabe o problema que pode dar lá na frente, passar o resto da vida tendo que fazer conserto, remendo. Irmão, você precisa pegar todas as áreas da sua vida como cômodos da sua vida e rever todos os fundamentos antes de dar problema. E colocar todos eles sobre Jesus. E começar a colocar os valores da palavra como ferros. Porque você sabe como que você faz a estrutura dos alicerces, dos ligamentos? Ferro e concreto. Se você, por exemplo, for fazer uma casa sobre a rocha, você vai fazer furos naquela rocha, você vai pegar barras de ferro, vai enfiar naquela rocha, você vai concretar aquele ferro naquela rocha, aquele ferro e aquela rocha se tornarão um, os ferros são os valores, e você depois vai vir fazer uma parede de concreto, deixando ele dentro e vai subir. Isso são o quê? Os pilares. Os pilares estabelecidos, bem rígidos, bem fortes. Agora você pode pôr a parede que não vai cair. Pare de construir coisas sem procurar a rocha e sem estabelecer os pilares corretos. Pilares são sinônimo de valores. Dependendo da estrutura, mais grosso tem que ser o ferro, maior tem que ser o pilar, maior tem que ser a fundação. Então a grandeza da obra, a grandeza da sua vida, o quão grande você irá se tornar em cada área da sua vida, é proporcional à fundação que você tem. Alô? Isso é sério, irmão. Eu vou falar algo que é muito forte, mas eu já entendi isso. Eu quero dizer para você com todo o meu coração, guarde isso. A grandeza do secreto determina o tamanho daquilo que será revelado. Quando eu compro uma casa, se eu quiser construir, eu tenho que saber qual o tamanho da fundação, senão eu não posso edificar mais nada lá em cima. Eu não posso mais pôr carga alguma em cima. A grandeza do secreto determina o tamanho daquilo que vai ser revelado. Sabe, o que se tem de realidade invisível na nossa vida, na verdade é o que sustenta a realidade que é vista. E muitos de nós não estamos nos preocupando com o invisível. Só estamos nos preocupando com o que é visto. Irmão, se construir prédio, sabe que é uma das coisas mais caras numa construção e mais demoradas?
a fundação. Uma parede dessa aqui, ó, do tamanho desse telão aqui, deve ter quantos blocos aqui? Quanto você acha? 500? Mais? 1000? Na sua experiência, perto de 1000, vamos dizer assim. Na minha ideia, perto de 1000 blocos. Uma parede dessa aqui tem 1000 blocos. Uma grande parede, não é verdade? Sim ou não? Sabe quanto tempo os bloqueiros constroem uma parede dessa? Se você chamar 2 caras bons, 3 caras bons, um dia. 3 bloqueiros top sobem uma parede dessa aqui de 1000 blocos em um dia. O que é visto é muito fácil ser construído. Agora, vai cavar a fundação. Vai concretar. Vai ver quanto tempo leva para fazer a armação do radier da fundação. Vai ver quanto tempo leva para fazer a armação do pilar. Vai ver quanto tempo leva para virar o concreto certo. E quanto se gasta para fazer essa fundação da maneira certa. Não é um dia. São dias, mas ninguém vê. Você precisa começar a tomar cuidado para cada área da sua vida. Você tem que gastar dias no invisível para construir o que é visível. Nós precisamos, a parede, ela é superficial, ela está acima da superfície. Precisamos tomar cuidado com aquilo que está exposto e que é superficial na nossa vida, porque o que garante aquilo que é exposto é aquilo que está escondido. É aquilo que ninguém vê o valor, mas que tem o valor. E que sem o valor compromete tudo aquilo que é visto. E essa é a sua vida. Alguém vê você orando? Não, não deveria. Alguém vê você jejuando? Não, não deveria. Porque é bíblico. Não orar, não jejuar para os outros ver. Mas é isso que determina a bênção de Deus sobre a sua vida. Alguém vê você lendo Bíblia, você fica lá lendo para os outros ver, orando para os outros ver, jejuando para os outros ver. Não, isso não é, quem faz isso não é normal, tem probleminha. Parecido, amostradinho. Não pode. É feio. Mas é o alicerce, todo mundo tem que fazer. Mas a gente não faz. E aí começa a cair a casa. Mas por que a casa que está caindo? Não é assim que uma expressão que a gente tem no mundo? Ih, a casa caiu. Mas por que a casa caiu? Vamos lá ler o que Jesus falou, para terminar. Estou nem na metade. Ah, Jesus, me ajuda. Eu não posso ficar muito tempo pensando numa coisa que é muita ideia. Aí como é que termina o culto, né? Qual versículo? 48. Isso. Vamos ler o 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras, olha lá Jesus falando, e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. O quê? No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Quer dizer, está na hora de a gente pegar casamento. O que a Bíblia fala? Criação de filhos. Cadê Jesus nos meus filhos? Cadê Jesus nessa educação? Cadê a palavra nessa educação? Trabalho. Cadê Jesus nisso daqui? Cadê a palavra nisso daqui? Por quê? A rocha e os alicerces. Para essa amizade. Eu tenho uma amizade. Ah, eu conheci o Ney. Não sei quem é o Ney, mas é uma pessoa joia, aparentemente, né? Me apresentar, é um cara legal, um cara inteligente, um cara influente, um cara, joia,
pessoa simpática, joia. Vira amigo? Sim ou não? Não. Eu tenho que cavar o Ney. E achar Jesus nele. Se tiver que cavar demais para ter Jesus, é uma relação complexa já. Mas se um pouquinho que cavar já encontrar Jesus, rapaz, esse aqui é sólido. Quem está entendendo? É isso que Jesus estava falando, cara. Não, a gente não quer cavar. A gente olha e sai comprando. Comprando a aparência. As aparências enganam, literalmente. É o que Jesus está falando. Não, quero... Cavei um pouquinho. Não, encontrei Jesus. Sólido. Bom. Cara, eu vou começar a ter um vínculo com esse cara. Vou começar a agregar valores na nossa relação de Deus aqui. Cara, vai ser uma amizade formidável para a nossa vida. Mas não é assim que jovem procura amizade hoje. Não é assim que os filhos de Deus têm procurado amizade hoje. E vão fazendo alianças, conectando ali. E daqui a pouco construiu-se algo que vai ser frustrante, decepcionante. Só vai trazer problemas. Por quê? Porque não estava na rocha. Tudo que eu faço na minha vida, eu procuro Jesus naquilo. Quem está no centro? Quem está no centro da sua vida? Eu não quero saber se não estava até hoje. Porque como eu falei, eu não estou pregando para acusar ninguém. Hoje eu trouxe essa palavra para você refletir. Se você tem construído em cima da base correta, se você tem estabelecido os alicerces corretos, em cada área da sua vida. E eu vou relembrar, não adianta em algumas áreas ter Deus e outras não, porque a sua vida é um complexo, não é verdade? A sua vida é você consegue separar filho de casamento, profissão de casamento, vida financeira de casamento, amizades? Não, tudo está conectado, interligado, associado. Uma área com problema afeta todas as outras áreas. Então qual área está dando problema na sua vida? Para e está precisando de uma reforma. Qual área está com problema? Se está com problema, é um problema de fundação e de alicerce. Arrumou fundação, arrumou alicerce, fica estável, estabilizado. Pronto. Agora pode o quê? Colocar carga em cima que não se abala. Você quer se tornar uma pessoa inabalável? Quem não quer? Todos queremos. Ache Jesus em cada área. Estabeleça os valores de Deus em cada área. Faça aquilo ficar sólido. Pode construir em cima que não cai. Amém? E lembra, tudo aquilo que tiver que cavar demais para achar Jesus, ainda não é solo bom. Não estou dizendo que não tem Jesus. Isso aqui é outra pregação. É que eu preciso falar isso. Porque tem gente aqui que nem entende obra. Né? Jesus entendia de obra. Por isso que ele deu esse exemplo aí. Eles construíam casas muito na beira das praias. Então na beira da praia eles tinham que ficar atentos, porque a onda vinha e batia. Se fosse em cima da areia, sem estar travado na rocha, caía. Onde você está construindo suas coisas? Então não é que não tem Jesus. Tem gente que tem Jesus, mas ainda está muito distante a realidade. É muito perigoso aí. Vai custar muito estabelecer algo sólido ali. Seja prudente. Seja prudente. O texto de Mateus, que fala essa mesma passagem de Jesus, ele fala assim:
que o prudente construiu a sua casa sobre a rocha, e o tolo construiu a sua casa sobre a areia. Que todos sejamos prudentes, amém? Essa é a palavra para nossas vidas essa manhã. Aleluia. Hoje, olha, senta com a sua mulher. É muito importante conversar com a esposa. Pegar cada área e falar: ei, como é que está Jesus nesse negócio? O padrão. A gente acertou na construção disso aqui. Onde que a gente errou? E corrija. Amém?